I know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um que está nos visualizando mais um programa Jovens Assemidos, nesse estudo que nós começamos há 9 programas atrás, e este aqui é o 10º, o último programa dessa série sobre as 7 pragas e as 7 taças da ira de Deus. E nós trouxemos aqui também o pastor Samuel, e nós abrimos o livro de Gênesis e entramos sobre Nimrod e a sua Torre de Babel. Nós vemos tudo isso nesse programa. Se você não assistiu, se você não acompanha desde o primeiro programa desse estudo, entre aí no canal, entre aí nos vídeos abaixo, e você vai ver todos do estudo. Amém? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade, e vai ser o último programa desse estudo das 7 taças da ira de Deus. Vamos dar uma revisada em tudo que nós falamos desde o primeiro programa. É muita coisa, nós não tivemos tempo também. Se nós fôssemos entrar fundo nesse assunto das taças, ia demorar centésimos de programas, mas nós comprimimos o máximo que pudemos, fizemos um filtro e pegamos aquilo que vão ajudar os irmãos, e nos ajudou também. E se você não acompanhou, acompanhe todos, que está muito maravilhoso. Amém? Vou passar para o irmão Isaac para dar continuidade, para nós entrarmos no nosso assunto dessa noite. Amém? Boa noite, irmãos. Que Deus possa abençoar cada um que tem nos acompanhado nessa pequena caminhada. Que o Senhor possa porque Deus tem nos abençoado de tal maneira que estamos aqui, graças a Deus. Já temos passado um pouco dessa caminhada, uma caminhada que só Deus mesmo no caminho, Deus nos apoiando para conseguirmos chegarmos até aqui. E se chegamos até aqui foi porque Deus tem nos ajudado. E que os irmãos possam continuar nos acompanhando, vídeo após vídeo, programa após programas, porque sempre estamos trazendo o melhor, um pouco mais da palavra para cada irmão, para cada um. Que o Senhor possa nos ajudar a esse programa, esse encerramento dessa pesquisa, porque cada dia que passamos aprendemos um pouco mais e vamos abrilhantar um pouco do que vimos no começo desse estudo. Queremos trazer até você um pouco mais da palavra que aprendemos dia após dia. Eu quero começar fazendo uma oração. Nos acompanhe nessa oração. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Porque se estamos aqui, é porque o Senhor quis. Senhor Deus, não estamos fazendo nada de nós mesmos, mas sim algo que vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, que o Senhor ajude nesse programa, que possamos levar a palavra do Senhor até as pessoas. Guie-nos em Tua palavra, Senhor. Que seja o Senhor falando através da gente. Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento das pessoas que estão vendo, que estão ouvindo. Não importa onde que ela esteja, mas que o Senhor possa abençoar ela. Senhor Deus, dê um bom culto, uma boa programação nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler aqui em João, capítulo 3, versículos 19, para nós começarmos, e o irmão Elton
em seguida dará início. Em São João capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: e a condenação está, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Que o Senhor possa abençoar essa leitura e vamos dar continuidade ao nosso assunto, irmão Wellington. Bom, para nós darmos continuidade no nosso assunto desta noite, quero ler um parágrafo aqui que eu já li, mas para os irmãos recordarem, para nós vermos, começarmos a caminhar desde o início desse assunto, para revermos o que nós falamos desse primeiro programa. Na mensagem As 70 Semanas de Daniel, no parágrafo 102, o profeta diz assim: porém, agora, nessas 7 eras da igreja, pelo que acabamos de passar no tempo dos gentios, desde a crucificação de Cristo até o final das eras da igreja, agora tivemos isso, já o temos passado, agora estamos chegando a um lugar onde podemos tocá-los e ir aos 7 selos, às 7 taças, às 7 trombetas e tudo que se apresenta junto. Tudo tratando com os judeus e o juízo de Deus para a gente sobre a terra e o remanescente. Amém? Nós já vimos esse parágrafo aqui e o profeta está falando que os selos, as taças e as trombetas estão lidando com os 3 tipos de grupos, com a Virgem Nécia, os 144 mil e as pessoas sobre o mundo, todas as pessoas gentias sobre o mundo. E nós vemos isso no decorrer desse estudo das 7 pragas. Nós vemos que essas pragas e essas taças serão derramadas sobre as pessoas que rejeitaram a luz, de acordo com o que o irmão Isaac leu em João 3, que aquele que ama mais as trevas do que a luz, o julgamento virá sobre ele. Então nós vemos aqui também em Apocalipse 16 que as pragas estavam sendo derramadas, as taças estavam sendo derramadas naqueles que tinham o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Amém? Aqueles que adoravam a imagem da besta. Nós vemos isto no decorrer de Gênesis também, que Ló, quando os anjos vieram até eles e os anjos deram uma oportunidade para eles e eles fugiram de Sodoma e Gomorra. Antes de Sodoma ser destruída, ele fugiu com as suas filhas. Nós vimos que é o mesmo paralelo do que nós falamos nesse parágrafo aqui, esses 3 grupos, as 2 filhas de Ló e Ló, esses 3 grupos é o mesmo tipo. Nós vemos isso no decorrer dos programas. Agora, nós também vimos que as pragas e as taças, ela não é somente derramada sobre o mundo, mas também derramada sobre o remanescente da mulher, o remanescente da virgem e os 144 mil, uma forma de juízo para eles, porque na mensagem o pecado imperdoável, o profeta diz que o pecado é quando você rejeita aquilo que Deus planejou para a sua vida, aquilo que Deus, a obra que Deus está fazendo para a sua vida. Quando você rejeita aquilo, então você cometeu um pecado, um julgamento. Então ele derrama uma taça sobre você para corrigir o seu filho. Nós vemos isso no programa que o pastor Samuel estava aqui. Nós vemos que também é derramado sobre grupos da mensagem que desrespeitam a autoridade, desrespeitam o sacerdócio, e essa praga, esse juízo vem sobre a pessoa de uma forma de corrigir esta pessoa. Agora, nós vemos que esses grupos que serão assolados por essas pragas, que já começaram a ser assolados, os 144 mil que começaram, os judeus que foram empurrados para Israel desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, eles foram pressionados para voltar à sua terra natal, depois de 2000 e poucos anos fora de sua pátria, fora de sua terra. Então, com as trombetas,
com as trombetas e com as taças que estão no mesmo entre-meio que nós vimos no programa passado. Eles foram empurrados para a sua terra natal, para Israel. Amém? Agora, se nós notarmos aqui, você vai ver muita coisa que há no livro de Gênesis sobre essas taças. Há as taças no livro de Gênesis em Sodoma e Gomorra, há as taças no livro com Abraão, há as taças no livro com Moisés, em Êxodo. Nós vemos isso no decorrer de toda a Bíblia, nós vemos isso, a semente da serpente vindo sobre a terra, ela plantando a sua semente sobre as nações e para culminar para o grande Armagedon. Amém? Agora eu quero ler mais outro parágrafo aqui, que nós vemos que a virginécia não é um grupo de pessoas, não é um grupo apenas de pessoas, mas é um grupo que é ungido por um Espírito. Então, quando eles são ungidos por um Espírito, então eles são nerços. É um espírito, a virginécia é um espírito. A nercidade é um espírito. Se você vê aqui na mensagem, se eu não me engano, na mensagem, eu estou procurando aqui na mensagem, a tua casa, de 61, o parágrafo eu não tenho aqui, mas os irmãos estão vendo aí. Aqui está o que eu acho que seria. O profeta diz: eu acredito que é um espírito, a virginécia, a confederação de igrejas, o judaísmo na rejeição de Cristo, os judeus que rejeitaram o catolicismo, porque você vê de onde eles saíram, saiu do falso profeta. O profeta está falando aqui da sexta taça, dos 3 espíritos de Ram, semelhantes a rãs, os 3 espíritos que saíram, que nós vemos no programa passado, que quando os selos abriram, então esses 3 espíritos de rãs também abriram, também se derramaram sobre a terra e foi ungindo os que estavam rejeitando os selos. É o que nós vemos, é o que nós estamos mostrando para os irmãos desde o decorrer do primeiro programa. Quando você rejeita a luz, então você é marcado, é ungido por esse espírito nerso. Então, quando você rejeita a luz, quando você ama mais a treva, então o julgamento vem até você. Que nós vemos aqui que essas pragas que Deus usa para corrigir os seus filhos. Amém? Quando ele rejeita andar na luz, quando ele rejeita andar nessas promessas, quando rejeita andar de acordo com as leis desta Bíblia, então um julgamento vem até ele. Então, Deus solta o primeiro domador, o segundo domador e assim por diante. É as pragas que vêm até o Filho de Deus que está rejeitando andar na luz. Nós vemos isso desde o livro de Gênesis. Agora, quando você rejeita a luz, quando as pessoas rejeitam andar na luz, o julgamento vem até eles. Mas não é o final. Ainda não é o final, porque Deus quer corrigir esse filho. Ele ama esse filho, ele quer que esse filho volte. E ele derrama essa taça de uma forma de corrigir esse filho para ele voltar para andar na luz. Amém? Agora, continuar lendo aqui na mensagem à tua casa, porque você vê de onde eles saíram, saiu do falso profeta. Veja, fora da boca do falso profeta, que foi o papado, de fora da besta. Veja, e tudo que de onde ela veio fora, você pode ver os fundos onde está. Isso é os 3 espíritos imundos que definem o mundo inteiro para o Armagedon. Então, você não pode ter, o profeta está nos mostrando aqui que nós não podemos ter a 7ª taça sem ter a 6ª taça, porque a 6ª taça que unge toda a terra para o grande Armagedon, para a grande tribulação. Nós vemos isso aqui, que Deus tem nos corrigido, nos mostrando de toda forma possível que Ele quer que nós nos alinhamos com a Sua palavra, alinhamos com a nossa teofania. Nós vemos aqui, no decorrer de Apocalipse 15, Apocalipse 16, esses espíritos de rãs, esse julgamento que veio sobre o povo,
essa brecha que há aqui, que é o rapto e os judeus, essa brecha que é aqui entre o rapto e os 144 mil quando eles são infiltrados. Nós vemos tudo isso aqui nesses programas, irmãos. E é tudo maravilhoso. Se você achou que... se você não conseguiu interpretar, se você não conseguiu nos acompanhar, volte e nos acompanhe desde o primeiro programa, porque isso é muito maravilhoso, é para nos alertarmos, para nós andarmos segundo o coração de Deus, porque há muitos pregadores sobre a terra, há muitos homens, há muitos cristãos da mensagem, mas poucos homens segundo o coração de Deus. E Deus, Ele está buscando agora filhos conforme a tua vontade, conforme o teu desejo. Porque se nós vemos aqui, eu falei aqui, o pecado é quando você rejeita o que Deus tem para a sua vida, o que Deus designou para você, o que Deus está desejando para a sua vida. Então, quando você rejeita o que Ele quer para a sua vida, quando você rejeita as provações que Ele quer que você enfrente, quando você rejeita as tribulações que Ele quer que você enfrente, quando você rejeita as críticas, quando você rejeita andar na luz, quando você rejeita essa palavra, quando você rejeita tudo que Deus quer para você, então o julgamento vem até você. Mas Deus quer te corrigir cada julgamento, cada tribulação, cada prova que nós passamos, é para nos aperfeiçoarmos, é para nos elevarmos um grau mais acima, um grau mais perto de Deus, porque essa hora está chegando, esse grande dia universal do rapto está vindo sobre a terra. E nós vemos aqui que muitos serão pegos desapercebidos, porque não guardaram o seu Espírito Santo. Porque muitas pessoas têm o Espírito Santo. Se você entrar numa igreja da mensagem, você vai ver que pela palavra eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o óleo, mas não conseguiram manter. E é isso, para essa hora, irmão, o importante não é você apenas receber o Espírito Santo, mas é você manter o Espírito Santo. Porque muitos o óleo estará nas suas lâmpadas, mas eles perderão. Não conseguirão chegar até a pedra de coroa para ser selado com o Espírito Santo. Eles rejeitarão, se eles não forem eleitos, se eles não forem predestinados, eles caminharão para um lado, para a esquerda, para a direita, mas não seguirão reto para a pedra de coroa. Nós vemos isso que, se você está buscando viver uma vida sincera, está querendo viver uma vida mais perto de Deus, então você tem que ver essas coisas, se posicionar, buscar mais perto de Deus. Porque essas coisas aqui, essas pragas aqui não são brincadeiras. Não são apenas escrituras, coisas que aconteceram ou que irão acontecer. É coisas que estão aqui agora. Coisas que estão aqui ungindo o povo. O espírito nércio que foi solto pela sexta praga está aí vagando pelas igrejas, prontinho para marcar um filho que está saindo fora da luz, um filho que está saindo fora do caminho de Deus. Está prontinho esse espírito. Ele só está esperando um eleito ou um crente da mensagem sair da sua linha para ele ir lá para marcar, para ungir esse filho. Então, se você está ouvindo essa mensagem, se você está ouvindo este programa, então você tem que avisar para quem você puder, para andar na luz, para andar segundo o coração de Deus, porque isso aqui não é brincadeira. Quando os anjos receberam as suas taças, eles foram ordenados por Deus, ordenados por um dos anciões, ordenados por um dos que tinham as unções, um dos 4 seres viventes. Eles foram ordenados a derramar sobre aquele que rejeitou andar na luz, aquele que rejeitou, e aquele que está selado pela marca da besta, aquele que tem o sinal na sua fronte e que adora a sua imagem. Eles foram ordenados para isso. Esses anjos que foram preparados, aqueles anjos lá de Apocalipse 9, que foram preparados para a sua hora, dia e mês, eles estão cavalgando sobre a terra. Fome, peste, pestilências, tudo isso aqui caminhando sobre a terra. Nós podemos ver isso
Em qualquer lugar do mundo que nós vamos, que nós iremos ou que nós estamos, nós podemos ver isso, que esses cavalos estão cavalgando. E nós vemos que em Apocalipse 9 eles estão segurando 3 pragas, três taças para derramar sobre o povo. Eles só estão esperando um filho de Deus sair de sua posição para derramar sobre ele. Mas ainda não é o fim. Então nós devemos nos alinhar para vermos que chegar mais perto de Deus, não receber este julgamento, mas chegar mais perto de Deus. Amém? Irmão Isaac pode continuar este assunto. Que, como o irmão Elton disse, que não é um tempo para deixar as coisas acontecer. Nós citamos isso nos nossos primeiros programas, nessa linha de pensamento, nessa linha de estudo, e estamos buscando trazer um abrilhantamento do que passamos no programas anteriores em relação a esse estudo. Nós dissemos para quem eram as taças, tentamos mudar aquele pensamento que muitos têm, que é aquele pensamento que as taças só é para aqueles que não estão na palavra, aqueles que não são da mensagem, porque eles se preocupam muito com as coisas que estão acontecendo lá fora, mas estão esquecendo o que está acontecendo aqui dentro da igreja, dentro da mensagem. Então, estamos tentando mostrar para você que o tempo não é mais de brincadeira, não é mais tempo de estarmos desalinhado com a palavra. É um tempo de estarmos alinhados, como o irmão Elton disse. Não é um tempo mais de brincadeira, um tempo de que deu, que não aconteceu. Não é algo a agir de uma maneira que está tudo bem, não. Deus tem dado as armas para trabalharmos. Deus tem dado a palavra. Sua palavra não volta em vão. E as pessoas, irmão Isaac, elas acham que quando elas se tornam cristãos da mensagem, elas acham que é festa só. Elas acham que estão livres de todas as coisas. É muito pelo contrário. Aí que começou a guerra delas. O profeta diz que quando você estava no mundo, a sua vida era mansa, a sua vida era uma paz, a sua vida era tranquila. Mas quando você veio para a mensagem, então aí começou a guerra. Aí começou o diabo a te pressionar. Porque se você é pressionado, se você tem isso, então é uma visão para você ver que você é um eleito e continuar nessa batalha. Amém? Se não está acontecendo, está um mar de maravilha para você, estamos debaixo de uma promessa de Deus. Estamos vivendo em preparação para o nosso grande dia, nosso casamento com Cristo. Já estamos casados, mas estamos almejando ver nosso amado esposo pessoalmente. Estamos nos preparando para isso. Não estamos deixando para a última hora. Não é simplesmente você ser cristão, você ser da mensagem, crer na mensagem, é viver a mensagem, é viver aquilo que está na palavra. Não pular, essa parte aqui não é para mim, não. Não, viva a mensagem, viva a palavra. Se fosse fácil, não seria um caminho apertado. Não seria como aquela passagem na Bíblia que Jesus diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pense bem, se ele falou isso, Jesus falou isso, significa que não seria fácil. E ele falou que o justo escaparia por um triz. O justo debaixo de sua palavra. Porque muitos têm falado: eu sou da mensagem, mas tem vivido você a mensagem? Porque Deus enviou um mensageiro que trouxe uma palavra, que trouxe uma mensagem, não é simplesmente pegar e ler como um livro, não, é viver, é você se identificar na palavra, na mensagem, na Bíblia. Não é simplesmente você olhar para as mensagens e ler como um livro, ou ler como algo que alguém mandou, alguém pediu, não. Você deve estar inteiramente ligado com a mensagem. Nós vemos isso, muitos que se diz da mensagem têm bebido da taças. E se diz: eu sou fulano de tal, eu sei disso, meu ministério é isso. Não, o ministério é de Deus.
Não existe ministério de um, ministério de outro. Não, existe somente um. Porque nós somos um. Somos um corpo. A noiva de Cristo. Não é tempo de dizer eu sou isso, aquele é um grupo, aquele outro. Não, é tempo de quem está mostrando suas cores. Ainda existe isso. Mas aí que você verá quem é quem. Aqueles que estão vivendo realmente a palavra de Deus. Não aquele que está levando isso na brincadeira. Eu não vou falar isso porque minha igreja não está pronta, ou minha igreja não está alinhada com isso, vai ferir irmão fulano de tal. Não. Se está escrito, é para ser cumprido. Vemos isso. Vemos pessoas se embebedando nas taças de Deus. Vemos pessoas, pregadores, se embebedando nas taças de Deus, numa taça ungida. Uma taça ungida que é para levar a palavra de Deus. E muitos têm negado a palavra de Deus. Como isso? Você tem negado o que a palavra é realmente. Tem tentado colocar algo de si mesmo. Não é algo de si mesmo. É algo de Deus. Nós vemos isso. Vemos o inimigo tentando ofuscar a mente das pessoas com notícias, falando isso, falando aquilo, fazendo as pessoas se ligar em notícias, em acontecimentos. Mas não, Deus virá como um ladrão. Deus está preparando. Irmão Isaac, essa taça da ira de Deus, que muitos têm pegado ela, é o mesmo tipo da taça, é o mesmo tipo do que as pessoas acham que é uma simples coisa, que é a ceia. As pessoas, quando elas tomam indignamente a ceia, então o julgamento vem até elas, estão tomando para a sua própria condenação. Então por isso que aí Jesus disse, muitos estão fracos e doentes, por não discernirem o corpo de Cristo, e tomam a taça indignamente. É o mesmo paralelo, é a mesma taça da ira de Deus, é a mesma taça, mas basta o que você está fazendo com essa taça, basta o que sua vida está refletindo com essa taça, é o mesmo paralelo. Deus tem dado a palavra do momento, Deus tem falado através de muitos, Deus tem dado unções a pregadores, tem dado a luz do dia, e muitos têm negado essa luz, a abertura da palavra. Pessoas têm se fechado a isso, ou muitos têm falado que estão na abertura, mas não sabem o que é a abertura da palavra, ainda não conseguem se identificar, ainda eles estão vendo as taças, eles estão vendo assuntos, eles estão vendo coisas que ainda não estão se vendo na palavra de Deus, estão deixando passar por alto. Como a gente falamos, muitos estão sendo vamos falar aqui onde que nós moramos, o povo brasileiro, estamos virando rotina, estão deixando sempre para a última hora. O mundo vai acabar, todo mundo está falando, o mundo vai acabar em 2000 e pouco, 2000 e tanto, aí eles se preparam para aquilo ali, aí nada acontece. O que? Estão preparados? Eles estão preparados e nada acontece. Aí eles falam, não vai acontecer mais nada não. Aí que se desprepara. Não, eles têm que estar preparados dia após dia, porque ele virá como ladrão. Nós vimos isso na brecha entre a sexta e a sétima taça, o rapto ali, que ele viria como ladrão. Se o pai da casa soubesse que o ladrão havia de vir à noite, não deixaria minar a sua casa. Então é a mesma coisa, ele estaria vigiando, se ele soubesse. Mas por que ele não estava? Porque ele não estava sabendo, porque ele não estava caminhando na luz. Isso. Como a gente vimos nos programas passados, que aconteceram pequenas taças ao decorrer das eras. São taças de julgamento para aqueles que negaram a palavra de Deus, que eram os profetas reformadores, que tinham parte da palavra. Agora você imagina, aquele mensageiro que veio trazer a abertura da palavra, todos os ministérios, ele trará uma pequena taça, uma pequena praga para aqueles que negaram? Não, muito pelo contrário, esse é o último. Ele trará até você, ao mundo, ele trará julgamento total. Ele julgará toda a terra será julgada. Deus tem avisado, Deus tem alertado, através de mensagens, através de pregações, mas poucos
Poucos têm tomado posse disso. Eles têm tomado isso como brincadeira, deixado sempre para a última hora. Não deixe tudo para a última hora. Deus tem te alertado. Estamos aqui para te ajudar. Queremos estar todos juntos, em união. Não alguém com intriga entre alguém aqui dentro da igreja, não. Queremos que você esteja bem. Porque você não vai entrar no céu, o arrebatamento não vai acontecer com brigas, com pessoas brigadas, com intriga entre irmãos. Não. Ou você acha que lá no céu vai ter um cercadinho para você, onde vai ter só você? Ah, não, aqui vai entrar só as pessoas que eu quero, as pessoas que eu converso. Não, muito pelo contrário. Lá no céu não haverá divisão. E podes tu ter divisão aqui? Ainda tem intriga com irmãos? Não. Mas estamos aqui mostrando para você para que você se apronte, porque a coisa é mais séria do que pensamos. As taças estão para ser derramadas. É tempo de preparação. Não é, irmão Elton? Sim. Apesar de nossas falhas, apesar dos nossos erros, nós temos que olhar para as Escrituras, vermos nós mesmos e dizer amém e continuarmos a caminhar na luz. Porque não adianta olharmos para nossas falhas. For olhar para nossas falhas, irmãos, vamos nos enterrar num buraco e já era. Porque não há como não temos falhas com esse corpo nosso carnal. Mas nós devemos continuar a olhar para Cristo, a olhar para a palavra e andar na luz. Apesar de tudo, apesar do que o mundo esteja falando, apesar de todas as evidências da sua vida esteja mostrando ao contrário, continue com fé, continue andando pela fé, porque o justo caminharia pela fé. Pela fé sois salvos, não pelas suas obras, não porque você vem à igreja A, a igreja batista, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja da mensagem do fulano de tal, mas por sua fé, a sua fé que te salva, a sua fé que te coloca na eternidade, amém? Agora, para nós encerrarmos, porque nosso tempo já está nos minutos finais, na mensagem, e não sabeis, no parágrafo 150, o profeta diz assim: agora, veja ao Espírito prosseguir isso. Haverá um tempo, o profeta está falando desse tempo aqui, que será no período da tribulação, nos 3 anos e meio. Haverá um tempo, no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. A Bíblia diz: gritarão e clamarão coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Aí você vê que pelas feitiçarias da Babilônia, pelas feitiçarias da grande prostituta, causou uma loucura mental nas pessoas. Agora você vai ver aqui o porquê causou isso e o que causa isso. Os rádios e coisas ou programas de televisões lhe estão produzindo. Haverá tais coisas como formigas que se levantarão na terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Haverá um pássaro que voará pela terra com asas de 4 ou 5 milhas de largura. E as pessoas o verão, gritarão e clamarão e chorarão por misericórdia. Porém, será a praga. Espere até quando eu pregue a abertura das pragas. Amém? Você viu isso? Aí você vê que o profeta diz que Elias e Moisés trazeriam animais pré-históricos sobre a terra para atormentar aqueles que estariam pressionando 144 mil. Eles trariam os animais pré-históricos sobre a terra na grande tribulação, e aquilo seria uma praga sobre o mundo, que atormentaria todo aquele e deixaria todo mundo louco, no estado espiritual de loucura. Isso é o estado espiritual das pragas, que será no período da tribulação. Amém? Agora,
estamos aqui. Espero que você acompanhou, espero que você nos acompanhou todos os programas. Se você não assistiu os programas anteriores, volte e assiste os programas passados, que está muito maravilhoso. Você tem que assistir para nos acompanhar até aqui, para você ver que nós estamos nos minutos finais entre a sexta e a sétima taça, nesses minutos finais da Terra, porque esse mundo todo é apenas uma maquete de Deus que está se comunando para o grande Armagedon. Então, não importa o que dizem, não importa o que as evidências dizem, mas continuamos caminhando pela fé, com a luz da palavra, com a abertura da palavra, e irmos adiante até o nosso rapto. Amém? Deus continue nos abençoando, e até esse aqui será o último programa o último programa dessa série, as 7 pregas e as 7 taças da ira de Deus. Se você não assistiu, assista aos programas passados. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui e se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário. Aqui está o programa passado, o programa anterior, o 9º programa. Aqui está o hino da Super Raça, os hinos da Super Raça. E Deus continue nos abençoando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui e continue nos acompanhando, porque temos coisas mais maravilhosas que Deus tem nos abrido para mostrarmos para os irmãos, para compartilharmos. Amém? Deus continue nos abençoando e até a próxima oportunidade. Amém? Que Deus possa abençoar cada um que tem nos acompanhado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.